pessoal, mais um Adri Podcast no ar. Vou te convidar para você ir lá conhecer a nossa página do YouTube. Você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, conheçam as nossas redes sociais para vocês acompanharem, porque a partir de agora nós vamos ter diversos quadros por aqui que vão tratar de assuntos variados e que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, cliente, parceira de trabalho. Ela tem diversas formas de estar aqui agregando e somando com a gente, que é a Lindsay Massardi. A Lindsay, ela é personal baby, ou seja, ela cuida de tudo, depois a gente vai conversar com vocês, falando. Ela cuida de toda a estrutura de uma gestante, também da gestante, não só do bebê, até a Bolsa Maternidade. É fantástico o trabalho dela, assim como ela tem a loja Mimo da Nina, onde vendem esses enxovais, berços também, em parceria com a Carolina Baby, e roupas do 0 ao 12 anos. Lindsay, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. É um prazer, né, participar desse projeto com você. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu convidei a Lindsay hoje para poder falar para a gente de um assunto assim que eu vejo que ela está realmente no lugar de falar. Não só ela, como todas as mães do mundo. Mas tem mães que têm histórias um pouco mais desafiadoras do que as nossas, né? E a gente tem que admitir isso. E antes de ser mãe, nós somos seres humanos cheios de inseguranças, cheios de dúvidas, de medo. Aí vem esse amor que não tem nem como classificar. E qualquer coisa que acontecer, que a gente possa ter qualquer tipo de iminência de perda, a gente já vai no céu e volta, né? Então eu quero, Lindsay, que você... Primeira coisa que eu quero saber de você, vamos bater um papo de mãe aqui. O que é ser mãe para você? Então, ser mãe para mim, eu falo que é uma felicidade que dói, né? Os dois extremos, porque é uma coisa boa demais, né? Não tem palavras para descrever o sentimento, o amor, né? Que eu falo que assim, a gente tinha que guardar o cheirinho deles num potinho para poder, né? A gente daqui por crescer, ter pro resto da vida. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que dói muito. Dói porque quando a gente engravida, né? Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque a gente se culpa por tudo. Porque não vem um manual, né? Não. E aí a gente tenta fazer o melhor, que a gente pensa ser o melhor para eles. Sim. E às vezes a gente acerta e às vezes não, né? Mas isso, assim, faz com que a gente sempre esteja nessa questão de dúvida, de culpa, né? Eu falo que como que pode uma coisa tão boa doer tanto? E é verdade, né? Eu não tinha pensado por esse lado. É uma felicidade que dói, realmente. É uma felicidade que dói, porque, né, a gente passa por tantos desafios, né? Por tanta coisa, desde a hora, né, da gestação, de coisa. Eu falo que o meu, então, acho que foi até desde antes da gestação, porque eu tive dificuldade também para engravidar. Então, assim, já era um processo, e eu falo que eu tinha aquele sonho de casar, ter filhos, tudo bonitinho, né? De tudo. Falo que eu não gosto de pular fase. Eu queria todas as fases. E aí, quando cheguei nessa fase de engravidar, de coisa, eu já tive dificuldade. Uhum. Então, assim, né, eu demorei para engravidar um pouco. Isso causou bastante frustração de chegar, assim, às vezes eu ia aniversário de criança, eu chegava chorando em casa, que eu achava que eu nunca ia ter aquilo. Mas, graças a Deus, né, eu fui abençoada. Hoje você tem 2 filhos. 2 filhos. Tem Bernardo, o Bernardo, que está com 13 anos, e a Nina, que faz 8 agora em maio. Sim. Gente, isso que eu quero que a Lindsay fale pra gente um pouco dessa história de superação dela. A Lindsay tem uma história muito bonita com a Nina, né? Uma luta muito grande pela vida dela.
E eu quero que você fale um pouco pra gente, até para você dar aí esse alento para as mães que estejam passando por isso nesse momento. Uhum. Então, a Nina, eu falo assim, todos os meus 2 filhos são especiais demais. O Bernardo, ele veio, acho que com uma missão muito grande também, porque a gravidez dele foi, sim, mais conturbada. Eu tive depressão na gestação do Bernardo. Nossa. E não foi depois, foi durante a gestação. Uhum. Porque eu engravidei, teve, né, coisas, né, descolamento de placenta, ameaças de aborto e essas coisas. E aí eu tive que ficar muito tempo de repouso, 3 meses só deitada, aquelas coisas tudo. E aí com isso veio a depressão, aquele medo, que eu já tinha demorado para engravidar. E aí, logo que ficou sabendo da gravidez, ameaça de perder, aí foi uma loucura. E aí eu fiquei com muita coisa, mas eu falo que hoje eu consigo enxergar a depressão da gravidez do Bernardo como ela veio para me mostrar que tudo passa. Que naquele momento eu achava que nunca mais eu ia ser a mesma, que nunca mais eu ia ter vida de novo, que nunca mais eu ia ser a pessoa que eu era de novo. E aí, quando eu engravidei da Nina e eu ganhei a Nina, aí eu fui entender a depressão que eu tive no Bernardo. Porque aquela depressão lá atrás, ela serviu para me dar força para saber que aquele momento que eu estava passando com a Nina lá, ele ia passar. Foi difícil, foi muito complicado, mas eu sabia que ia passar. O que a Nina teve, Lindsay? A Nina, ela nasceu com uma má formação, chama atresia de esôfago. E, além dessa má formação, ela nasceu muito prematura. Então, na época, os bebês de atresia nasciam ainda com peso, porque chegavam a 36, 37 semanas. Uhum. Então, tinham peso para poder aguentar a cirurgia, para poder, né, fazer o que precisava ser feito. Né? E sobreviver. E, no caso, a Nina nasceu, além da atresia, ela nasceu com 30 semanas. Nossa. Muito prematura. Então, assim, foi muito complicado para poder fazer a cirurgia. E eu não sabia que ela tinha essa má formação. Fiquei sabendo só depois que eu ganhei ela, que foi descobrir. E aí, com isso, o caso piorou, que aí teve que ir para Juiz de Fora, né? O transporte daqui para lá, ela deu uma hemorragia no cérebro. Então, assim, adiou ainda mais a cirurgia, era mais uma coisa a ser tratada. E você de resguardo? Eu de resguardo. Eu ganhei ela aqui numa segunda-feira à tarde. De parto normal? Não, de cesariana. Meu Deus, operada ainda. Cesariana, Aí eu ganhei ela na segunda à tarde, na terça de manhã, 6 horas, ela já tinha ido para Juiz de Fora. O Léo, que foi, né, meu esposo, que foi com ela para Juiz de Fora. Aí o médico me liberou para ir na sexta-feira. E com isso, assim, todo mundo com muito medo, porque eu já tinha dado a depressão na gravidez do Bernardo, todo mundo com medo de eu, né, ficar mal por causa daquela situação e tudo. E assim, eu falo que a mão de Deus é perfeita, que nessas horas pega a gente no colo mesmo. Porque eu achava que eu estava em estado de choque, de tão calma que eu estava no momento, assim. Eu sabia que ela ia ser, quando eu passei mal para ganhar ela, eu sabia que ela ia ser prematura, mas eu não sabia da atresia, eu não sabia da cirurgia, não sabia. Aliás, eu falava com o Léo pesquisava o assunto na internet, eu falava assim, ele vinha me falar, eu falava, não quero saber. Não quero saber, porque cada caso é um caso. E aí eu vou ficar criando expectativa, eu vou achar que aquilo vai acontecer com ela. Então, eu prefiro viver um dia de cada vez. Sim. Aí eu fui. Aí a gente fui para Juiz de Fora, cheguei lá com 8 dias que a Nina foi fazer a primeira cirurgia. E ela
Ela nasceu com 1,2 kg e quando ela foi fazer cirurgia, ela estava com 900 gramas. Então, eu falava ainda, era a minha bandejinha de peito de frango, de uma pequenininha que era. E assim, aí é porque teve que esperar cessar a hemorragia no cérebro, ela nasceu com uma infecção também de urina. E aí Meu uma Deus. coisa foi complicando a outra, e assim, esperaram acessar a infecção para poder fazer a cirurgia. Aí a primeira cirurgia que ela fez foi uma cirurgia, porque tiveram que vir médicos de São Paulo, de coisas para poder reunir a equipe médica para poder fazer a cirurgia, porque não tinha um bebê tão pequeno de atresia, assim. Vieram e fizeram a cirurgia. A cirurgia foi, assim, muito... eles tiveram muita dificuldade pela prematuridade dela. Uhum. Nessa primeira cirurgia, ela deu 15 paradas cardíacas. Meu Deus. Nessa primeira cirurgia. Então, eles precisavam parar toda hora a cirurgia para tirar toda aquela, né, os aparelhos para poder fazer massagem, reanimar e tudo. E aí, assim, com isso, hoje ela tem, né, uma sequela pulmonar devido a eu ter ganhado, além dela prematura, o pulmão não estava formado, tudo isso, ainda teve essa questão da cirurgia que lesionou muito o pulmão dela. E aí, nesse caso, o médico, na época, né, falou comigo, eu fiz o que deu para ser feito e agora a gente esperar, porque eu precisava preservar a vida dela. E a gente espera 72 horas para ver o que vai ser. E aí é aquela contagem regressiva, né? Eu chorei muito nesse dia. Acho que foi um dos únicos dias assim, que eu acho que eu chorei muito. Foi esse dia da cirurgia. Porque eu ficava... eu falava, meu Deus do céu, meu sonho era ter uma menina. Né? E agora que eu tive, ela tá indo embora. Falei, Deus, o que você está fazendo? Assim, por que você, né? Uhum. Era um sonho tão grande, deu tudo certinho. A gravidez dela estava tão, tão bem. Pelo contrário da gravidez do Bernardo, a dela eu tinha passado tão bem. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei para dentro do banheiro, fui tomar um banho. E ali eu falei, Senhor, eu estou aqui, à disposição. Do jeito que o Senhor achar que ela tem que ficar. Com sequela, sem sequela. Se o Senhor achar que eu sou merecedora, porque o Senhor já me deu, né, a chance de gerar. Agora, se o Senhor achar que eu sou merecedora de cuidar da vida dela, do que ela precisa, que o Senhor deixe ela comigo, porque eu vou fazer tudo o que eu posso para cuidar. Tudo que o Senhor, né, de melhor que eu puder fazer para ela, depender de mim, eu tô aqui. Agora, eu só peço que se também não for para mim, se ela tiver que ir embora, que o Senhor possa me confortar. Porque vai ser uma dor devastadora. Então, assim, eu quero que o Senhor me conforte. E aí, dali, eu já tomei meu banho no outro dia, fui para o hospital, e era um dia até vencer as 72 horas, era contando cada segundo, cada minutinho. Aí passou 72 horas. Aí passou uma semana e a Nina foi recuperando. A gente, assim, eu falo que a gente vai passando os dias, eu chegava lá e via aquela menininha tão pequenininha, né? E eu sempre fiz questão de ir para o hospital toda muito arrumada. Eu ia sempre de cabelo bem arrumado, ia maquiada, ia coisa. Aí eu falava assim, gente, mas você tá tão forte. Eu falava, eu tenho vergonha de ver ela lutando tanto pela vida, tão coisa que e eu aqui do lado de fora, acabada, sem fazer nada. Então, o mínimo que eu posso fazer é estar bem, é estar bonita, é estar aqui para ela. E eu vou estar, do jeitinho que tivesse, eu ia, todas as visitas, tudo muito arrumava e coisa, chegava lá e assim, e com isso foi passando o tempo. Só que eu imaginava seria pouco tempo.
Eu achava assim que ali ela fez a cirurgia, aquilo ia resolver o problema e passar. Mas não, foi... Aí passavam uns dias, ela estava bem, aí daí a pouco eu falo que uma UTI neonatal, eu falo que é uma montanha-russa. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo de novo. Então, assim, hoje você sai de lá alegre, que sua filha está recuperando, está bem, tá coisa... Aí, quando você chega lá no outro dia, sua filha está lá, entubada de novo, tá toda mal de novo. Um serzinho, assim, né? E aí eu falava assim, que era... Acho que eu falo que problema de coração, acho que eu não tenho, porque... ver todas essas idas e vindas dela. Imagina. E foram muitas vezes, sabe? Que ela piorava, ela deu cada pneumonia. Sim, eu chegava lá na coisa, aquelas coisas horrorosas saindo de dentro do pulmão, e tem sangue, coisa mesmo. Eu falava, gente, o que está vindo dentro dessa coisinha tão pequenininha? E aí, hoje eu chegava lá, ela estava muito, muito ruim, muito coisa. Eu não sabia se passava daquela noite, Chegava no outro dia, a Nina estava ótima. Nossa, está melhorando, respondendo e coisa. O poder de superação que aquela menina tem, de reagir. Aquela tem vontade de viver, mas é muita vontade de viver. Eu admiro demais ela. Que eu falo assim, e tudo dela hoje parece que até uma coisa, ela vibra com cada coisa, com tudo dela, é muito alegre. Tudo intenso, né? Muito, ela é uma observo. menina intensa demais, tudo dela. Eu falo que vale a pena fazer as coisas para ela. Uma coroação, aniversário, essas coisas, que é tudo tão valorizado por ela, ela fica tão feliz, tão coisa, e aproveita cada momento daquilo, que a gente emociona de ver aquela vontade de viver que ela tem. E foi assim, e com isso foi várias coisas. A Nina dentro da UTI, a Nina deu descolamento de retina, problema de coração. Por fim, eu falava assim, pelo amor de Deus, gente, olha aí a unha dela, se não tem unha encravada, se não coisa, porque aproveita e já conserta tudo que tem para consertar, que ela tá achando que isso aqui é um resort, tá querendo aproveitar. Foram muitos tudo. meses, né, Lindsay? Foram 6 meses. 6 meses em Juiz de Fora. E aí eu falo que é a felicidade que dói, porque ao mesmo tempo que eu estava lá, que já era um sofrimento, mas ao mesmo tempo eu ver ela ali melhorando e coisa, tinha o Bernardo. Eu ainda tinha o Bernardo nessa época. Então, deixar o Bernardo aqui em Ubá e ficar lá por 6 meses, isso doeu demais de dar conta. Era uma culpa, mas era uma culpa que eu acho que chegava a doer mais do que todo domingo para mim, era o domingo do choro. Porque domingo, no final de semana, o Léo levava o Bernardo para me ver, e no domingo ele tinha que vir embora. Aí ele falava assim, mamãe, vou ficar com tanta saudade de você, mamãe, mas você pode cuidar da Nina, tá? Você pode ficar aí e cuidar da Nina. Aí passava 15 minutos que ele tava, mamãe, eu já tô com saudade. Ai, meu Você Deus. faz um chameguinho em mim? E aquilo, assim, era de cortar a alma, de cortar o coração. E aí eram várias vezes. Chegava de domingo, a médica até às vezes chegava e me falava assim, ô Lindsay, esse domingo é o dia difícil para você, né? Eu falei, que é o dia que ele ia embora e eu tinha que ficar lá. Por mais que eu sabia, né, que ali a Nina estava precisando. Sim, mais. Era o momento dela, né? Mas... Explica isso pro coração de mãe. Explica, vai explicar. Era muito difícil, muito. Mas graças a Deus, assim, era uma força que eu tinha, que é só de Deus mesmo que vem, porque todo mundo, a própria família, me ligava desesperado, um ligava chorando, outro ligava, falava, não, gente, vai dar certo. Não, a Nina, às vezes, nem que acontecia dela piorar muito, aí eu ligava. Aí, vamos supor, hoje eu ligava e falava, a Nina saiu né, tirou o tubo, não tá mais entubada, aí beleza. Aí não demorava 2 dias,
a Nina tá muito mal, tá entubada de novo. Aí começava, aí um chorava, o outro chorava e vinha, aí eles ligavam, eu falava, não, gente, ela vai vencer, ela vai passar dessa, ela é muito forte, já passou de várias, ela vai vencer. E assim eu fui. Lá também, assim, né, eu fiquei sozinha, coisa, mas assim, eu conheci na época, tinha uma missa lá, chamava Missa do Impossível, e era toda terça-feira. E eu ia, e lá, assim, era muito bonita, tinha... a missa lotava, que por fim já saíram fora da igreja e foram para a rua, era aquela montoeira de gente, porque era tantos milagres, assim, que coisa. E eu passei aí todas as terças-feiras e eu falava, não, eu tenho fé que ela vai sair dessa, ela vai. Você podia amamentar ela, Lins? Não, no início eu tirava o leite e colocava no banco. Depois meu leite foi diminuindo, mas não secou. Uhum. Quando ela saiu, eu ainda amamentei ela uns 10 dias, assim. Uhum. Só que ela precisava, devido a várias coisas da cirurgia, ela precisava de um leite mais espesso. E aí, com o meu leite, ela vomitava muito. Aí o médico falou, não, você mesmo vai preferir dar a fórmula que é mais espessa, para ela ela vai receber melhor. Mas eu, assim, que eu adorava amamentar. Bernardo, eu amamentei até 11 meses, parei, eu sofri mais do que ele. E a da Nina, eu queria muito amamentar também. Só que eu ainda consegui, assim, nem que seja uns dias, mas foi. E hoje ela tá com, você falou... Vai fazer 8 anos, né? E recentemente passou por você teve mais um susto, né? Sim. De uma cirurgia, inclusive, bem delicada. A Nina até uns 2 anos, porque na cirurgia dela mesma, a primeira cirurgia, ela fechou, deu uma estenose. Então, ali ela não passava saliva, não passava nada mais. E aquilo ia gerando as pneumonias, né, nela. Uhum, voltava, né? E aí a gente chegou num ponto que a gente estava lá na UTI e era assim, ela pesava 1,3 kg e pouco, que era o peso que ela assim. Só que eles davam assim, 2 ml de leite, a bronco aspirava pro pulmão, 2 ml. Aí aquilo já começava a bronco aspirar e dava as pneumonias. Então foi chegando um tempo que ela não engordava mais, porque era só naquela dieta, né, do parenteral. E aí precisava fazer uma dilatação desse coisa. Só que o aparelho só era para crianças a partir de 2 quilos. E a Nina tinha 1,3 kg e alguma coisa. E aí chegou naquele coisa. Como que vai fazer? Vira um impasse, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque ela não ia engordar para poder fazer. E ao mesmo tempo, se fizesse, corria o risco de rebentar e abrir a cirurgia, tudo que tinha feito também. Eu tive que ir, os médicos vieram, conversaram e, nós vamos, infelizmente, a gente vai ter que tentar, né? Porque não tem outra saída. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. E eu falo que vai aparecendo anjos, né? Anjos estão assim, a todo momento a gente vai... Sim. Como que depois a gente vai percebendo que as pessoas vão caindo naquele lugar certo, ali na hora você não entende, e aí era um médico, outro médico, e foi parecendo, e aquilo, um falava com o outro, mandava o caso para um, para outro, e apareceu um médico que topou fazer a dilatação, e fez a primeira dilatação, deu certo, assim, não abriu a cirurgia, mas eles conseguiram um pouquinho, pelo menos passar uma sonda bem fininha para ela poder alimentar com né, pelo menos um pouquinho com leite. E aí foram fazendo. E depois que ela saiu da UTI, que ela teve alta, eu voltava todo mês no hospital para a gente fazer essa dilatação.
que era tipo uma outra cirurgia que a gente fazia todo mês, até ela fazer 1 ano e 3 meses. Aí depois disso, chegou numa largura boa lá, e aí ela conseguia começar a alimentar e tal. E aí foi melhorando. E aí ficou a questão do pulmão. A Nina, eu tinha oxigênio em casa, até uns 2 aninhos, assim, era hospital quase praticamente todo mês. Uhum. Todo mês a Nina estava internada, com pneumonia, com problema de pulmão. E vivia no oxigênio, aquelas coisas todas. Mas depois, com o tempo, ela foi ficando mais fortinha, foi melhorando, foi passando. E, assim, a gente sempre tem esses acontecimentos com ela de internação, mas aquilo foi espaçando. E a gente foi acostumando, né? Eu falo que ela mesma criou uma resistência para tosse, para os engasgos, para tudo dela. Ela mesma dava um jeitinho dela. Que às vezes eu saía, quando eu encontrava com alguém, às vezes estava no mercado, as pessoas ficavam olhando assim para mim, aquela menina tossindo, parecia que a coisa, e eles ficavam olhando para mim assim, como dizer, você não vai acudir ela, né? Você não vai ajudar ela, mas para a gente já era tão normal também aquilo, tanto para ela quanto para a gente, né? A gente foi acostumando com aquilo e ela foi criando o jeitinho dela ali de coisa, começou a alimentar, né? A alimentação dela demorou, foi um pouco mais tardia, e ela custou um pouco mais para andar, tudo dela foi mais demorado. Uhum. Mas, assim, tudo aconteceu. E eu nunca tive pressa também com isso. Eu já sabia que ia ser coisa. Você tirou o tempo da jogada e foi cuidar dela, né? Isso aí. Até hoje, eu falo que hoje ela é diagnosticada com deficiência intelectual. Então, ela tem uma dificuldade muito grande no aprendizado. E eu sei que da agora para frente, então, as coisas tendem a piorar mais para ela, porque as coleguinhas já vão ficando, né, mais já vão avançando, e né? Ela está muito imatura, ela é como se ela tivesse uns 4 anos e 9 meses, por a maturidade dela. Uhum. E aí, assim, começa as brincadeiras, começa os bullying, mas que até então, nessa inocência dela, não afeta. Não afeta. Ainda não afeta, né? E eu não corro para ela. Eu sei, ela vai aprender. No tempinho dela. Deixa ela ser criança o tempo que puder, né? Super esperta. Eu sei. Né? Até demais da conta, por umas coisas que a gente fica assim. Tem hora que ela faz umas coisas que umas eu falo tiradas assim, que nem parece que é. Essa menina tem atraso. Eu falei, que atraso é esse, gente? Eu que estou atrasada. Que não é possível. Porque umas coisas que faz que a gente fica boba, assim, de ver, né? Mas ela melhorou muito também depois dessa última cirurgia que ela fez. Porque na pandemia, a gente ficou apreensivo, né? Com a questão dela. Mas que, graças a Deus, também, a gente não teve problema nenhum com ela. A não ser, assim, uma coisa que ela já tinha, que era essa questão do pulmão, uhum. que coincidiu, né, de bater com a pandemia. Ela foi ficando, assim, cada vez mais, tudo que era líquido, que a Nina ia mamar, beber, a Nina começava a tossir e vomitar. Aí, quando foi chegando coisa, até a própria saliva dela, dormindo, ela engasgava com a saliva e vomitava. Então, era assim, por dia a Nina vomitava umas 5, 6 vezes. E aquilo, assim, ela não engordava, né? A fala dela era muito comprometida, tudo dela, assim, até na escola, né? A linguagem, tudo era muito comprometido. E aí, a doutora Flávia Bigonha, que é a pediatra dela, que é uma mãe também, que eu falo que é outro anjo que apareceu na minha vida. A Flávia na luta comigo desde que ela nasceu.
ela lá em Juiz de Fora, mas a Flávia ficava aqui, sempre monitorando e me ligando, como é que tá, e voltou para cá, a Flávia continuou cuidando dela. E aí, quando a Flávia falou, não, gente, a gente tem que ver o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo. E eu levei vários médicos, nada. Até a Flávia descobrir uma médica lá em Belo Horizonte, que era amiga do amigo do marido, nessas coisas de grupo aí de internet. Uhum. Ela foi colocando o caso dela lá e aí apareceu essa médica. Ela chama doutora Carla Maria, lá de Belo Horizonte. Essa médica foi, assim, também uma coisa, que aí ela, com coisa de um mês, assim, ela me ligou e falou, você vem aqui, traz ela aqui que eu quero ver ela. A gente foi, ela já marcou uma broncoscopia, e aí descobriu que aonde tinha feito a cirurgia dela, tinha aberto uma fístula. E aí precisava fazer a outra cirurgia. Com coisa, assim, rápida também, a gente marcou tudo, resolveu tudo. Fomos para Belo Horizonte, fizemos a cirurgia. Na primeira cirurgia, eles tinham feito o esôfago dela, costurado o esôfago com a traqueia, alguma coisa assim, que não era errado, mas eles fizeram para salvar a vida dela, mas não era o jeito certo que tinha que ficar. Aí, nessa cirurgia agora, eles fecharam a fístula, fizeram um enxerto, reconstruíram toda essa parte do esôfago, da coisa dela. Foram, assim, 8 horas de cirurgia. Eu lembro. Ou entregar seu filho. Eu falo que pequenininha a gente vai, ainda não tem aquela coisa, mas quando você já sabe, que você já está entendendo. O pior momento é o agora. Quando era pequenininho, você já tinha dito para Deus que se levasse ela ia ser uma dor... dilacerante, né? Então, assim, o pior momento para uma mãe quando o filho adoece é o agora. A gente não sabe, era, assim, né? aquela, né? A gente tinha já toda aquela vivência, tudo. aquela coisa, e ver ela daquele jeito. Aí foi. Aí, nisso, ela deu... Aí, fez a cirurgia foi ótima, né? Correu tudo bem, foi com sucesso. Só que aí a Nina deu outra parada lá e ficou entubada por mais 15 dias. E, assim, foi essa vez o dor. É a dor de tirar o ar. Porque é uma coisa... Mas eu falo que, assim, graças a Deus, como eu fico... não sei nem te explicar. É uma calma que me dá, sabe? Me dói, mas eu consigo... compreender aquele momento ali e viver aquele momento sem desespero, sem, sabe? Eu falo que acaba que nessas horas, né, a gente como casal, às vezes, tem muita gente que até atrapalha a vivência, mas acaba que eu e o Léo, nessas horas, a gente ainda fica mais junto ainda, porque um dando força pro outro, aí um dia que um tá cabisbaixo, não vai dar certo, ela vai vencer, ela vai passar assim, não, por que você tá assim? Não, vamos lá, ela já venceu, vamos lá, vamos embora pra cima que vai dar certo, e vai dar certo. E assim, e aquilo passa, e ela realmente vai virando um dia, virando o outro, quando pensa que não, a Nina tá reagindo, e quando vê aquela menina tá lá, bem de novo. E eu falo que também, assim, tá lá, ela nunca, eu falo que ela já era maiorzinha, né? Tava com 6 anos que ela fez a cirurgia. Não me deu trabalho nenhum. A única coisa que eu falo que ela ficou foi assim, ela já tinha parado de chupar bico, e aí coisa de mãe, né? Eu falo que é coisa que deve ser anjo que vem falando para as coisas na gente, no ouvido, né? Compra um bico. Mas ela não chupava bico mais, mas eu resolvi comprar um bico. Aí cheguei lá, falei, eu vou levar um bico, porque chega na hora tá na UTI, tá? Coisa dessa menina, né? Não tem nada pra fazer, tadinha. Vou levar o bico. Quando chegou lá, e aí ela tava mesmo, coitada, amarradinha, de sonda no nariz, toda coisa. Foi minha salvação. Mas eu nunca vi a Nina reclamar um dia do corte, do dreno, nem um dia. Ela só queria ver o celularzinho dela lá com os desenhos dela de Jesus, de não sei o quê, que ela adora.
Aí eu falei, é isso aí mesmo, meu filho, você deve ter uma parceria muito forte com ele mesmo. Uma ligação direta, né? A ligação aí é direta. E ela adora ver os desenhozinhos de Jesus. Inclusive, o aniversário dela esse mês, né? Aí ela quer de um tema lá que chama Minha Vida é uma Viagem, que é todo voltado, assim, para desenhos de Jesus, de não sei o quê, de coisa. Ela adora. Mas, assim, eu falo que a gente vê a vontade de viver que ela tem, é impressionante. Eu observo, acompanho bem, Né? observo. Ô, Lindsay, e como é que você, né? Você é mãe, mas você é uma mulher, né? Sim. E é uma filha, né? E trabalha. Como que você viu, assim, aquele momento quando as coisas ainda não estavam tão bem, né? Como é que você se viu ali no meio? Você lembra de você, que você lembra de tudo que ela passou? Não, então, a gente acaba se anulando um pouco, né? Um pouco não, bastante, né? Porque a gente vive para aquilo. A gente vive para aquilo. Eu falo nem no sentido da Lindsay mulher, assim, eu falo do ser humano mesmo, né? Da dor e das inseguranças e, enfim, tudo que aconteceu. Como é que você saiu mais forte disso? Muito mais forte. Eu falo que se hoje alguém chegar perto e falar comigo, você quer não ter passado por aquilo? Não, eu quero, eu passaria de novo. Para me tornar quem eu me tornei hoje. Muito mais forte. Nossa, sem sombra de dúvidas, sabe? É dar valor a coisas que às vezes a gente desgasta tanto com certas coisas que não tem necessidade, que não tem coisa. E aquilo tá ali na sua frente, assim, ó, que você precisa realmente dar valor, às vezes a gente não dá. E aquilo, assim, passa filmes e filmes na cabeça da gente, né? Nossa Senhora, eu me tornei muito, muito mais forte, muito. Corajosa, sabe? De tudo, muito. Hoje eu topo fazer as coisas e enfrento e guerreirona mesmo. Se aquilo ali deu certo, qual é o problema que pode ser maior para você como mãe do que aquele que você viu ali acontecer, né? Isso aí. Tudo vai dar certo. Eu falo, se a gente venceu ali, então não tem nada que pode parar, assim. A gente cansa, sabe? Cansa, a gente tem momentos que eu tô desanimada, que eu tô para baixo, que eu tô coisa, mas nada que um sorrisinho dela, o Bernardo vem e eu, mãe, não, mãe, vamos fazer isso, não, mãe, vamos fazer assim, aquilo revigora a gente. E qual que é o conselho que você deixaria para as mães, uma mensagem para esse Dia das Mães de 2023, depois de tudo que você viveu? Então, que curtam muito, muito seus filhos mesmo. Que, né, nessas horas que a gente passa, né? Desafios mesmo, né? Que não desesperem, que Deus sabe de todas as coisas, que tudo acontece na hora certa, que depois a gente vai entender, né? Igual no meu caso da depressão, eu achava que era o fim do mundo e não aceitava e aquela confusão, e depois eu vi que até a depressão foi uma forma de me fortalecer para que eu aguentasse tudo que eu passei com a Nina. Então, assim, não desesperem, porque muita fé em Deus mesmo, que vai dar certo. Pode, às vezes, não acontecer do jeito que a gente quer, mas com certeza vai ser melhor do que a gente quer. Com certeza. Muito melhor. Muito obrigada pela sua história, pela seu encorajamento com as mães, e um feliz Dia das Mães para você, para você. Um feliz Dia das Mães, que uma coisa que eu tenho em mim e que eu vejo hoje muito acontecer as mães muito desanimadas, às vezes, agora estou falando já de filhos mais velhos, né, que é a minha realidade. Eu vejo mães muito desanimadas porque os filhos pararam a faculdade, porque os filhos são usuários de drogas,
A gente sabe que são coisas que não são boas, né? Pode ser fácil falar para quem não viveu, mas o que eu posso dizer, assim, dentro do meu coração é o que você passou de tudo isso, a mensagem é uma palavra, assim, uma frase. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Isso é muito importante, porque é a coisa mais cara que a gente tem. E eu falo que eu nasci para ser mãe. As minhas colegas, quando brincavam na rua, elas brincavam de comentar, o que nós vamos ser quando crescer? Eu falava assim, eu vou casar e vou ter 2 meninas, uma loirinha e uma morena. E nos meus sonhos de adolescente eu via uma do cabelo amarelinho e a outra, todas as duas com muito cachinho, mas os cachinhos eram daqui para baixo. Sempre eu tinha o sonho com as mesmas meninas brincando em cima de umas pedrinhas, assim, sabe? De um monte de pedras de construção. E numa areia. E uma era loirinha, com cabelo cacheado daqui para baixo. A outra era morena, não é morena, branca, do cabelo escuro, daqui para baixo. E elas vieram exatamente como eu via. Então, assim, Deus é muito fantástico, né? Então, eu nasci para isso, eu nasci para ser mãe. Outra coisa também que eu acho que a gente, às vezes, né, que a gente quer, assim, evitar sofrimento do filho da gente, Sim. quer que eles não passem por aquilo que a gente passou, né, querem... Mas aí acaba a gente atropelando um pouco a individualidade deles. Sim. A gente quer que eles façam do jeito que a gente acha que está certo. A gente acha que está certo. Quer que eles façam do jeito que a gente fez. Porque a gente tem que uma fazer fase assim, mesmo. tem que fazer assado. Né? Mas eu acho assim, hoje eu converso muito com o Bernardo e coisa é isso. Que o que eu quero, né, deles, não importa assim, se ele vai ter um cabelo comprido, se ele vai ter uma tatuagem, ou se ele vai ter um negócio. O que eu quero como mãe dele é que ele seja uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. E feliz, né? E feliz, fazendo o que ele gosta de fazer. Não o que aquilo que eu sonho ele fazer, ou o pai dele sonha. Então, assim, e eu peço a Deus mesmo que me proteja e que me dê sabedoria para mim ter esse entendimento. Sim. Porque também não é fácil, né? A gente fala, né? Mas a gente sabe que é doído. É o que você falou, uma felicidade doída. Uma felicidade. Uma felicidade que dói, né? Dói. É isso. Um feliz Dia das Mães, então, para você. Para você também. E para todas as mamães que sempre serão mamães, mesmo aquelas que, porventura, hoje não têm os seus filhos presentes aqui no plano físico. Esse laço é indissolúvel. Então, que vocês sejam felizes e que todas nós possamos nos unir. Quando uma mãe perde um filho, todos nós perdemos. Todas. É fatal. Não tem uma mãe que recebe uma notícia que a outra perdeu o filho ou a filha, ou o que for, que chegue a nós e não consiga vir no sentimento. Vem. Mas sempre que a gente fala, que a gente vê alguma coisa, eu pelo menos quando eu vejo alguma notícia dessas, assim, eu penso na hora, assim, um jovem morreu, ou mesmo uma pessoa adulta morreu, uma criança, coitada dessa mãe. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Então, assim, quando acontece, todas nós perdemos, mas também todas nós temos força para todas juntas fazermos essa vontade de viver florescer. Então, um feliz Dia das Mães.